Bom, vamos entrar aqui já no nosso primeiro tema, que é o tema justamente de Zumbi dos Palmares, né? Ontem, dia 20 de novembro, marcou, né, a morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Zumbi dos Palmares, que foi, sem dúvida, um dos grandes líderes da luta pela liberdade no Brasil no século XVII, e não só no século XVII, como ao longo de toda a história do país, né? O Zumbi tem uma história muito extraordinária quanto, quanto militante, né, como líder de Palmares, que ele vai se tornar a partir de 1678, né, o Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo do Brasil colonial. Esse quilombo chegou a abrigar até milhares de pessoas, né, ele durou por um período bastante grande, mais de 90 anos, né, durou esse quilombo, né. O quilombo era uma forma, uma das formas de resistência dos africanos escravos no Brasil ao cativeiro, né. Uma das formas de resistência, dentre muitas outras, era a fuga e a formação do que ficou conhecido como quilombos, né. Esses povoados nos quais os africanos refaziam ali os laços que eles tinham na sua terra natal, inclusive. Bom, o Quilombo dos Palmares foi um dos grandes quilombos, ele ficava, né, na então capitania de Pernambuco, na época, no século XVII, e ao longo do seu desenvolvimento, né, ele se desenvolveu como uma espécie assim de monarquia, alguns chamam também de república, né, porque tinha um conselho e tinha um chefe escolhido, e um dos chefes, inclusive, que dá título aí ao nosso programa, que é Gangazamba ou Zumbi, né? O Gangazamba foi o chefe anterior a Zumbi dos Palmares, que teve uma importância e um desfecho dramático, e o Zumbi é justamente o antípoda dessa figura, da conciliação e da traição também, né? Que ficou representado por Gangazumba, né? Entrou para a história como aquele que traiu o seu próprio povo, em quase que em benefício próprio dos seus, né? Ou pelo menos o ideal de liberdade da luta contra o cativeiro. Bom, o Gangazamba, como líder do Quilombo durante um longo tempo, ele enfrentou justamente muitas investidas do governo colonial, principalmente do governador da capitania. Foram várias as investidas, né, que Palmares enfrentou ao longo de toda a sua história, muitas, venceu inúmeras, né, também, o que colocava cada vez mais o regime, né, quase que de conjunto, no Nordeste brasileiro, em situação de crise. Porque você imagina você ter um quilombo de milhares de pessoas que vivem, né, livres e num estado no estado onde vigora a escravidão. Então, logicamente que os senhores de escravos não poderiam aceitar uma coisa dessa, mesmo porque dava a esperança para todos os outros que estavam ali na condição de escravos, né, todos os africanos, ao mesmo tempo que era, digamos assim, uma fortuna perdida pelos senhores de escravos, né? Porque o escravo negro custava dinheiro, né? Cada um deles era uma pequena fortuna. Então, os senhores de escravos pressionavam para reaver os seus escravos, assim como para destruir o quilombo. E também para tomar aquelas terras, né? Pegar as terras do quilombo, dos Palmas, que era amplo, né? Era grande, e dividir entre os fazendeiros. Bom, durante essas lutas, o Gangazamba, por uma série de motivos, ele
vai fechar uma espécie de acordo com o governo, né? O, inclusive, alguns filhos são pegos numa do Gangazamba, são pegos dentro de uma dessas investidas contra o Quilombo, né? O Quilombo era formado de vários pequenos povoamentos dentro, né, desse Quilombo. E o conjunto desses povoamentos era o Quilombo dos Palmares, como pequenas cidades que formavam uma nação, uma, uma pátria dos negros livres no Brasil, na época colonial. Cidades que se unificavam num governo central. Bom, o Gangazamba, ele vai propor, diante disso, uma espécie de acordo com o governo, com o governador da época, e nesse acordo constava os termos seguintes, né? Um dos termos mais importantes é que eles deixariam Palmares, iriam para um outro lugar, né, onde seria indicado, que é o Cacoal, né, famoso. O próprio Gangazamba vai para Cacoal em 1678, o que gera uma crise em Palmares, né, uma pequena guerra civil dentro do Quilombo, né? Bom, mas antes disso, ele propõe esse acordo, né? Ele assina esse acordo, inclusive ele é recebido com uma certa pompa, inclusive, pelas autoridades de Pernambuco, né? Da capitania de Pernambuco. Ele vai para Pernambuco, junto com um séquito de pessoas, e ele assina, né, de fato, um acordo formal. Nesse acordo constava, né, a liberdade para os nascidos em Palmares, ou seja, aqueles que não eram nascidos em Palmares deveriam voltar para o cativeiro, é o que estava subentendido. Eles vão deixar as terras, né, vão para outro lugar, para Cacoal, outro lugar. Essas terras foram divididas entre os fazendeiros, né? Eles dividiram antes de conquistar, claro, né? Porque eles achavam que Palmares, com a assinatura do acordo, estava derrotado, né? Os remanescentes, aqueles que não gostassem do acordo, seriam poucos e seriam esmagados com facilidade, o que não aconteceu, né? Eles poderiam fazer comércio e seriam uma espécie assim de vassalos da coroa, seriam uma espécie de servos da coroa portuguesa, mesmo em Cacoal ou em outro lugar. Bom, esse foi o acordo, isso aí gerou uma crise dentro de Palmares, obviamente, né? O próprio rei Gangazumba, ou líder Gangazumba, deixou Palmares, não se sabe em que condições que ele conseguiu deixar Palmares, foi para Cacoal e teve lá o seu desfecho posterior, né? Foi assassinado e tudo. Mas, dentro de Palmares, houve uma transformação e subiu, como sempre nos momentos de crise, né? Se erguem os grandes líderes, né? E subiu ao poder Zumbi dos Palmares. Zumbi, o Benjamin Perret, que fez um estudo sobre esse caso, ele compara o Zumbi assim como se fosse assim um Robespierre, né? E o governo do Zumbi, a ditadura da salvação pública, porque a situação era crítica. Então ele fala que o Zumbi estabeleceu uma espécie de ditadura naquela época dentro de Palmares, porque a pátria está em perigo, né? Que ele fez? Ele vai arrumar toda a situação de defesa de Palmares. Ele vai criar as milícias, ele vai dar tarefa para as pessoas arrumarem armas e trazerem as armas. Ele vai fazer muros em volta do quilombo, tornando o quilombo assim quase impenetrável. Ele vai estabelecer a lei de morte para quem deixar o quilombo e for para Cacoal ou para qualquer outro lugar. Quer dizer, enfraquecer o quilombo, quem tentar fugir, desertar, vai ser morto, né? Segundo a lei estabelecida pelo próprio Zumbi dos Palmares. Dentre outras modificações, quer dizer,
Foi um líder providencial para um momento de crise maior do Quilombo. Isso daí permitiu que o Quilombo sobrevivesse muitos e muitos anos. Por quê? Depois que o Gangazamba fez o acordo, em 1678, livrando a sua pele da sua família e de mais alguns, ele, os, o- os fazendeiros, né, os latifundiários da época, pensavam que a situação era simples, era só chegar lá, matar o que restasse e tomar conta da terra e pronto. Mas não foi no que aconteceu, pelo contrário. Né? A guerra só vai terminar em 1695, quase 20 anos depois. Né? Que efetivamente eles vão conseguir derrotar Palmares, né? Por uma situação que não teve como ser remediada, pela força superior, né, bélica, de um canhão ou de canhões, que eles conseguiram levar até lá, porque senão também não teriam vencido. E Zumbi se mostrou como um dos grandes chefes militares, né, permitindo que o Quilombo sobrevivesse durante todo esse período. Então, isso daí mostra, né, bem claramente a liderança de Zumbi dos Palmares. Não foi que ele. Porque muita gente não mostra bem como é que foi essa liderança, né? Por que Zumbi seria? Não é simplesmente que ele defendia a liberdade com palavras, não. Ele organizou um Estado contra o regime escravocrata. Né? Ele organizou milícias, ele deslocou povoações, ele criou né, um Estado bem mais organizado, né? E coeso naquela região, que tinha milhares de pessoas. E para resistir à investida da dominação colonial. Então tá aí, mostra a fibra, né, do próprio Zumbi, que era reconhecido até pelos seus inimigos. Tem uma descrição do Zumbi da época que fala assim, né, negro de singular valor, grande ânimo e constância rara. Este é o espectador dos mais, porque a sua indústria, juízo e fortaleza, aos nossos serve de embaraço, aos seus de exemplo, mostrando o valor do Zumbi dos Palmares, né? Até reconhecido pelos próprios inimigos daquele momento, que eram os latifundiários, né, os senhores de engenho e o governo da própria capitania. Então tá aí, né, destacar apenas rapidamente e já passar para o Thiago, esse tema do Zumbi dos Palmares, né, foi um líder, né, como a gente vê agora os líderes palestinos, né, que lutou até o fim, sem trégua, pelo seu povo, pelo aquilo que ele acreditava, até a morte.